a ideia é fazer aqui 2 perguntas para cada um, e eu vou tentar dar uma moderada para que a gente possa, assim, também não fazer as respostas de maneira tão individualizada, a gente possa, de repente, trocar figurinhas entre vocês aí, tá bom? Eu vou começar eu ia começar pela Lenice, por uma prática né, ladies first, mas como o André está caindo de sono, eu vou respeitar o aspecto mais fisiológico do fato de comprometer o ciclo circadiano dele, e eu vou fazer aqui, eu selecionei 2 perguntas, André. A primeira, e daí seria legal, André, nas tuas perguntas, se tu pudesse trocar um pouco de figurinha com o Fábio com relação a como que essa espécie de novo mercado, né, de treinamento individualizado e como que essas coisas conversam com a preparação física. Então, a primeira pergunta é do Lucas Penha da Silva, perguntando para o André como você faz para obter as informações do monitoramento. O clube disponibiliza os dados ou você coleta as informações do atleta pós-atividade? Obrigado. Essa talvez seja uma das perguntas mais comuns, né, que eu recebo, junto com como você conseguiu estabelecer o relacionamento com o clube, né? Eu acho que essas são as 2 coisas mais desafiadoras aí do meu trabalho, mas a primeira, então, a resposta são 2, né? Uma, eu tenho a minha coleta, né? A minha carga que é imposta no corpo do Gabriel, e toda a sessão começa com o processo de monitoramento, né? Essa é uma das respostas. E a outra é, o clube me envia, né? Então, eu tenho dentro de um processo operacional, né? O Sam, hoje é o grande responsável, o Sport Science do City. Eu me adapto, né? Eu estou para otimizar e criar eficiência, não criar dificuldade para aquela operação, né? Eu sei bem o meu papel dentro desse cenário, né? O clube é como se fosse um grande naviozão que tem dificuldade para fazer mudanças, e eu sou uma lanchinha rápida que trabalho com um atleta só e consigo me adaptar super fácil. Então eu envio, né? Primeiro que naquela primeira reunião eu já fiz a separação, né, do que eu vou impor no corpo do atleta e o que vai ser imposto dentro do CIT. Então, o CIT também, né, o preparador físico do CIT e o SAM já conta no planejamento deles com a carga que eu vou impor no corpo do Gabriel, né? Como eu falei, o meu programa é uma extensão do programa, né, do CIT. Não é um outro programa à parte. Eles sabem de tudo que eu faço e eu sei de tudo o que eles fazem também. Então, todo início de microciclo, eu mando o meu microciclo para o Sport Science do clube, ele faz a validação do meu microciclo e se ele tem alguma sugestão, né, ele me envia, eu faço a alteração, porque para mim é super simples fazer, e ao final do microciclo eu também faço a validação, porque o planejado e o realizado são mundos muito distantes, né? Então, sempre existe, isso acontece dentro do processo operacional. Então, a resposta é sim, eu recebo as informações em relação à carga imposta do Gabriel, mas sempre o meu processo de monitoramento também e o status em que o Gabriel apresenta, né, em relação à prontidão, é o que guia a minha tomada de decisão. Tá? Então, guia mais ou menos por aí o trabalho. Perfeito. Eu acho que assim, aproveitando também, só para criar uma dinâmica menos assim, focada mas aproveitando a tua resposta, André, eu fico pensando assim, né, e eu queria escutar também a opinião do Daniel, né, do Fábio e da Lenice. Eu fico imaginando assim, primeira pergunta é, qual é a frequência que esse tipo de ocupação ocorre no Brasil, né? Então, dessa prestação de serviço acontece em atletas que praticam a modalidade no Brasil. E eu fico pensando assim, do ponto de vista logístico, se cada atleta possuir um profissional como o André, né, de que maneira Fábio, Daniel e Lenice, o clube faz para gerenciar essa demanda? Porque tu imagina que tu vai trabalhar de maneira individualizada com todo o elenco, se a prática se tornar, digamos assim, em grande escala, né? Não sei se eu me fiz claro. Olha, Orlando, tem crescido essa participação dos profissionais de educação física e fisioterapia individualmente com os atletas. Ela pode atrapalhar, como ela pode ajudar. Ela vai atrapalhar se o André não tivesse acesso às informações do clube, porque aí ia ser um voo cego dele.
Ele não ia saber o que o Gabriel fez no clube naquele dia, qual foi o programa de treinamento, a que carga ele foi exercida a ele. Agora, no momento em que ele tem acesso às informações do clube, torna-se muito mais fácil. Para isso, quem indicou o André até o Gabriel foi o Ricardo Rosa, que é um amigo meu de 30 anos, um excelente profissional, que hoje trabalha diretamente com o Neymar. E o Ricardo tem larga experiência no dia a dia do clube. E acabou orientando, aí o André pode falar melhor, como o André deveria lidar com os profissionais do City. Porque esse profissional que trabalha individualmente com o atleta, até certo ponto, é um intruso quando eu estou dentro do clube. Não sei se o Daniel vai concordar comigo, né? E aí, se ele não equacionar as cargas de trabalho, quer dizer, põe tudo a perder, né? Então, tem que ser muito equilibrado e o Ricardo deve ter orientado lá o André nesse aspecto. O André tinha só experiência do Estoril, né, do dia a dia de um clube, né? E isso ajuda, na hora que ele se aproximou do Sam, que é o coordenador de performance do City, a qual eu conheci pessoalmente também, um excelente profissional, um ótimo profissional, e o próprio Buenaventura, que é o preparador físico que trabalha com o Guardiola, né? Mas quando você chega em qualquer clube da Europa que eu não vou, você não é muito bem olhado, né? Você tem que ouvir mais do que falar. Ouça e fale pouco, né? Mas acredito que essa conduta do André que faz com que ele consiga receber os dados, que faz com que ele consiga equacionar as cargas de trabalho. Sensacional. Eu me arriscaria até dizer, né, Fábio, que isso não é tão novo, não dessa forma, André, como tu faz, mas já se viu várias vezes no futebol a interferência de outros profissionais, talvez muito bem né, intencionados em ajudar os atletas, mas quando tu vê aquele atleta, ele está tendo um médico que dá para ele um suplemento fora do clube, mas até um tempo atrás isso não era compartilhado, essa informação. Então, daqui a pouco ele tem, além da orientação do clube, a orientação de terceiros, de pessoas de fora, e pode ter uma sobrecarga de suplemento, pode haver uma sobrecarga de treino, porque até então era tudo meio velado, era tudo meio escondido, né? As pessoas iam consumindo coisas por dicas ou faziam reforço muscular numa academia sem que o clube soubesse, né? Achando que talvez a preparação física tivesse que ser diferente ou no intuito de achar que se treinasse melhor, ele ia garantir um sucesso, um rendimento diferente. Então, tu ter um profissional que acompanha desta forma, onde as informações são compartilhadas, obviamente que isso pode somar. Até então, eu só vivi experiências negativas, onde as pessoas não compartilhavam as informações e aquilo acabava mais nos atrapalhando do que ajudando. Que bom que isso está melhorando hoje em dia, né? Posso fazer um parênteses, Daniel, rapidinho? Sim, claro, André. Porque é muito importante isso, né? Essa reatividade dos clubes foi criada por mim, profissionais de educação física, pela nossa área, por trabalhos exatamente feitos da forma como a Lenice citou, né? Então, para mim, tinha um papel muito importante de viver o trabalho da forma como eu acreditava que era a forma saudável, né? Eu sabia, tinha que ter a clareza. O Ricardo é um mentor para mim, como o Fábio falou. Ele me, sabe, sentamos e tivemos horas de conversa, né, de como guiar, como introduzir esse trabalho, né? E para mim tinha muita clareza de que medo em relação ao meu jogador se machucar, insegurança, né? Tem a parte do cara que está dentro do clube também. Se quem está de fora não tem a empatia, não se coloca para olhar na visão de dentro, quem está no processo, né? Você não tem a menor chance de conseguir fazer um trabalho desse cenário se tornar bem sucedido. Sim, a colocação que eu faço é o seguinte: os clubes são instituições centenárias e os clubes atualmente têm verificado a necessidade de adequar a sua cultura, as suas experiências pregressas através de um novo modelo. Esse modelo passa por uma situação conceitual, né, do clube. Se a gente hoje fala em treinamento sistêmico, né, a gente tem que pensar numa visão holística.
Se a gente pensa numa visão holística, não tem como negligenciar aquilo que o atleta faz fora de campo. Então, o controle do seu atleta ele tem que ser integral. Para isso, a gente já tem ferramentas tecnológicas para poder controlar o seu atleta naquilo que ele faz fora. Não tem plenamente, né? Mas, por exemplo, você pode monitorar o sono do seu atleta, pode monitorar a recuperação do seu atleta. Então, hoje em dia, alguns dos grandes clubes brasileiros, hoje eles estão se organizando para que tenham essa visão holística e personalizada, individualizada, primeiro princípio de treinamento desportivo dos nossos atletas. Então, geraria aí um conflito desde que não tivesse uma visão conceitual do clube permitindo e uma comunicação adequada. Os problemas que acontecem no futebol, invariavelmente são ego ou falta de comunicação adequada, ou comunicação inadequada. No momento que tem uma comunicação adequada e o coletivo acaba sendo mais importante do que o individual, o individualismo, aí a gente consegue ter os desenvolvimentos das nossas questões. Uhum. Pensando também no lado positivo, né, da ação, eu imagino que, por exemplo, assim, a realidade do Daniel e da Lenice, que estão lá no clube vivendo o dia a dia do atleta, né, vocês estão lá diariamente com os jogadores, né, enquanto que o Fábio recebe esses jogadores muitas vezes vindo de diferentes ligas, de diferentes fusos horários, e o Fábio tem que, de certa maneira, colocar aquele grupo para funcionar como uma unidade, né? Então, como é que tu vê isso, Fábio? Nessa perspectiva, isso pode te facilitar como sendo um membro da Comissão Técnica de Seleção Brasileira que tem essa particularidade, né, de receber os atletas vindo de diferentes cargas, de diferentes modelos, de diferentes periodizações e etc. Como que a atuação do profissional como o André se enquadra nessa lógica? Facilita, dificulta? Orlando, a busca da informação. Isso é o mais importante para nós aqui na Seleção Brasileira. Para que eu tivesse acesso à informação, primeiro eu tive que criar uma relação com os clubes europeus, principalmente, que da onde vêm os nossos jogadores. A grande maioria deles, 90%, por vezes até 95%, são jogadores que vêm da Europa. E eu fui criando essa relação com os clubes. Como? Partiu da gente aqui da CBF emitir um relatório pormenorizado de tudo que o atleta faz no período que ele está conosco. Então, todos os treinos que ele realizou, detalhado o que foi cada parte do treinamento, as monitorizações realizadas com o GPS, as percepções subjetivas de tanto de esforço como de recuperação, quantos fusos horários ele atravessou, quantas vezes ele frequentou o departamento médico e para tratar o quê. Então, tudo isso, esses clubes recebem antes do próprio atleta chegar ao clube. Então, eu me lembro que eu recebi elogios do Martin Boucher, que trabalhava no Paris Saint-Germain. O próprio Klopp, do Liverpool, deu uma entrevista na ESPN relatando que recebeu as informações da CBF para decidir se o atleta, não lembro se era o Firmino ou o Coutinho na época, iria entrar jogando ou não. Né? O próprio Guardiola também relatou em uma entrevista. Então, a partir desse momento, ficou uma relação muito mais salutar, muito mais saudável. E nós aqui também, o Guilherme, que é o nosso fisiologista, começou a receber todos os dados do atleta um mês antes da apresentação. Então, o próprio site lá do André nos manda todo o GPS desses atletas, a monitorização dos treinamentos deles, de 3 a 4 semanas antes da apresentação desse atleta. Quando eu preciso de alguma informação mais detalhada, eu ligo para o André. André, como é que tá? Como é que não tá? O que precisa? Você precisa que eu faça alguma coisa com o Gabriel aqui? E o André me manda a planilha com os exercícios que ele quer que eu realize. E eu, separadamente, com o Gabriel, faço os exercícios que o André preconiza que devem ser feitos. Assim funciona, Lenice, também com a nutrição. Nós não vamos mudar a nutrição, os suplementos alimentares que eles ingerem no clube. Eu quero que siga os suplementos, a suplementação alimentar que ele faz no clube. Por isso, os atletas trazem os suplementos alimentares e o próprio responsável dos clubes nos envia a posologia, o que ele vai tomar, a que horas que ele vai tomar, e nós passamos para o nosso massagista, que fica responsável pela administração disso. Nós não vamos em 10 dias, 9 dias que eles ficam conosco, claro, mudar toda a estrutura. Né? É impossível fazer isso e irresponsável da nossa parte. Nós tentamos equacionar tudo isso. Sensacional, sensacional. E aí eu penso também que a função do Daniel é fundamental, né, Fábio? Porque ele centraliza aquela informação em um membro.
Tu não precisa contactar 6 profissionais diferentes para obter informação de um mesmo atleta. Ela já vem empacotada para ti, assim, pronta para... Quando eu peço as avaliações de qualquer dado do City, eu peço para o Sam Herf, que é o Head of Performance, que é a função do Daniel do Palmeiras. Sensacional, sensacional. Eu vou só atender mais a demanda aqui da nossa audiência, porque eu poderia ficar fazendo pergunta aqui para vocês o resto da minha vida, né? A Aline Trito fez uma pergunta direcionada para a Lenice. É uma pergunta bastante voltada com foco na nutrição, evidentemente. E ela relata que ela trabalha com atletas de rugby profissionais. E nos últimos anos ela tem percebido uma tendência de aumento do interesse pelas dietas low carb, dietas com baixo carboidrato. E você acha que pode existir perda de performance nos que insistem em restringir carboidratos? Aline, obrigada pela pergunta. Eu te diria que depende muito do momento, né? Claro que na hora da competição, que na hora dos treinos, se eles ficarem mantendo essa conduta low carb, sim, eles vão perder rendimento. Talvez eles possam adotar essa conduta num outro momento, num intervalo entre as competições, por alguma razão, por uma necessidade de emagrecimento, enfim, mas não no período competitivo. Obviamente que por baixos estoques de glicogênio, para essa modalidade, eles vão perder rendimento, sim. Orlando, eu gostaria de fazer Vou até complementar. O Corinthians teve um ano que teve um profissional nutrólogo que começou a administrar suplementos para os atletas e orientar a nutrição deles. E aí a nutricionista, que é a Cris do Corinthians, ficou meio perdida ali naquele meio. Espera, vamos observar. Aí eu marquei uma reunião com o nutrólogo depois. E ele preconizava assim, no dia após o jogo, tomar café da manhã às 8h e depois outra refeição tal. Eu falei, olha, eu esqueci o nome dele. Excelente profissional, médico, né? Eu falei, olha, o cara joga às 9h45 da noite. Ele vai dormir 3h30, 4h da manhã. O Daniel sabe que o atleta perde o sono devido à atividade física. Ele não vai acordar 8 horas para tomar café da manhã. Ele, não sabia. Então fique sabendo, né? E aí isso é importante, né? Essa pessoa de fora que acaba frequentando o nosso meio ter noção do que é o dia a dia do futebol, entendeu? E aí ele equacionou melhor, né? E aí, principalmente o que a Lenice está falando, num campeonato de calendário congestionado, como vai ser agora esse nosso, no meio da pandemia, fazer uma depressão de carbo, uma dieta low carb agora, para mim seria um assassinato. Não sei se, desculpa a palavra tão forte, mas estou certo ou errado, Lenice? Não, certíssimo, Fábio. Não tem como. Por isso que eu disse, no momento, numa lá sei eu, né, num período entre campeonatos, por uma determinada razão, por um determinado período, tudo bem. Mas tu vai colocar isso num calendário doido, que a gente está vendo a importância do carboidrato, tanto na recuperação como para o desempenho. Qual é o intervalo que a gente tem para tirar o carboidrato da dieta desses atletas? Não tem, né? Em 72 horas tem outro jogo, então não tem intervalo para fazer isso. E, Lenice, tem os aspectos culturais ainda, né? Hoje os clubes brasileiros aqui, a experiência que a gente tem muito atleta sul-americano, né? Então, os hábitos alimentares, o estilo de vida são um pouco diferentes. Alguns deles também representam as suas seleções. Muitas das vezes o treinador, o preparador físico revelam que gostaria que esse atleta perdesse um pouco de peso para ganhar mobilidade, e eles fazem um low carb. E mesmo com a nutricionista estando em cima e etc. Então, a gente tem feito o acompanhamento da glicemia antes de treinos e jogos. E muitas das vezes a glicemia pré-jogo ela está abaixo daquilo que seria o ideal. E a gente tem que intervir, né? A Mitz está aí, ela frequenta o vestiário do nosso médico, intervir com carboidrato ali para poder dar o básico para o atleta. É aquilo que o Fábio falou, a questão cultural, né? Quando o jogo é às 16 horas, invariavelmente nossos jogadores não acordam para o café da manhã. E, cabe a gente conscientizar ou deixar o atleta se sente bem dormindo até um pouco mais tarde. Então, ele faz um almoço e vai para o jogo. Então, a gente tem que estar atento às refeições do dia anterior do jogo para que haja um armazenamento para poder ter esse perfil glicolítico adequado.
Agora vocês imaginam, né, por todas essas questões culturais, atletas vindo de diferentes, né, países ou até mesmo de estados dentro do Brasil, né, que é tão imenso. Chega um querendo fazer uma dieta low carb, o outro querendo fazer uma dieta cetogênica, daí vem o outro com a orientação do outro clube. Gente, daqui a pouco tu tá lidando com uma dificuldade de manter uma certa disciplina. E, Daniel, não é só a glicemia que às vezes está baixa no pré-jogo, a hidratação também. Tem horas que eles já chegam para o jogo, né, mal hidratados ou hipoidratados. Como é que a gente vai manter o rendimento, né? Daí tu está pensando lá no secar, em todas aquelas outras variáveis, quando muitas vezes está faltando o básico para eles poderem, né, ter um desempenho, começarem o seu desempenho de uma forma adequada, pelo menos, né? Enfim, aí entra o dia a dia do futebol. A gente faz a pesagem pré-jogo e é normal que o atleta ele ganhe 1 quilo, 1,5 quilo daquilo que ele vinha pesando durante a semana pré-jogo. Ele fica um pouco assustado. E aí cabe o nosso papel, né? Todos nós aí do componente de saúde e performance, alertar para o atleta que isso é normal, que ele está bem hidratado, que ele está com aporte de carboidrato adequado para que ele tenha energia e também o carregamento adequado para a partida. Uhum. Sensacional as respostas. As equações que vocês têm que equilibrar aí, elas são muito mais complexas de quem vive a realidade do laboratório como eu. Então, para mim, está sendo uma consolação assim assistir tanta responsabilidade e como que vocês fazem para equacionar isso tudo. Teve uma pergunta aqui que já foi meio que respondida, era a pergunta da... Deixa eu achar aqui a pergunta. Foram tantas perguntas, né? Mas era uma pergunta para o Fábio, mas que meio que já foi tocado o assunto, sobre os riscos de consumo excessivo de líquido, né? Hiperidratação em atletas, mas eu imagino que, né, como há o monitoramento, essa é uma das vantagens do monitoramento, eu imagino, é que tu consegue identificar também quem está consumindo em excesso, né? Eu não sei se vocês têm algum comentário além desse. Tem que falar sobre isso é você, Orlando. Você é o especialista disso. Sou eu. Eu não quis tomar conta. Do time de poucos lá da África do Sul, que não corrobora com a de você, de hipervolemia, quer dizer, uma diminuição, uma hiponatremia por hipervolemia, é você que tem que falar. Aí é você que... O risco existe, na verdade, né? Claro que existe, mas assim, eu não vou, né, me estender muito, porque tem umas perguntas aqui agora que vai mexer com vocês e com a nossa audiência também. Mas essa parte da hidratação é isso. Eu acho que a importância de monitorar é porque tu identifica aquele atleta que está sob o risco de consumir em excesso, né? Eu vejo que é uma das vantagens eu trouxe pela relevância também para puxar um pouquinho a brasa, né, Fábio, para não ficar aqui só de mediador. Mas, assim, as perguntas, né, que eu fiz aqui uma seleção de perguntas, ela envolve o tema lesão, né, que é, evidentemente, uma preocupação grande no futebol, tanto do atleta e de vocês também nas comissões técnicas, né? Primeiro eu tentei integrar as perguntas aqui para englobar de novo. Primeiro, com relação ao André, né? Quando o atleta, no caso o Gabriel Jesus, que está sob a responsabilidade dele, sofre uma lesão, como que funciona isso? Existe um fisioterapeuta? Existe como que se faz isso, né? E a outra pergunta foi direcionada para o Fábio, mas aí também o Daniel e a Lenice poderiam complementar. Qual é a importância da pré-temporada para a prevenção de lesões e de que maneira essa quebra no fluxo do calendário agora em função da pandemia afetou esse planejamento, né? Então, existe um risco maior de lesões pelo fato de ter ocorrido uma parada, né, mundial influenciada pela pandemia. Desculpa se ficou longo demais, eu posso resgatar se você... Eu vou falar primeiro sobre essa pergunta. O Fábio sabe até que eu estou passando por ela. Mas é uma coisa comum e é muito interessante porque dá para a gente usar até aquele ciclo, né, que eu mostrei para vocês em relação à reunião interdisciplinar e a definição das prioridades, né? Então, conforme as coisas vão mudando e acontecendo dentro da temporada, as prioridades também vão mudando. Então, a partir do momento em que existe uma lesão, né, existe a primeira coisa que eu faço é o contato com cada um desses profissionais, né? Então, contato com o nutricionista para fazer o ajuste do aporte calórico e já estabelecer quais são
qual é a nutrição adequada para, né, os nutrientes adequados para facilitar a recuperação do atleta. O contato com o fisioterapeuta para ele sugerir ou fazer algum tipo de direcionamento, se ele quer que eu auxilie em alguma intervenção extra-clube. Eu não sou fisioterapeuta, né? Eu não posso atuar numa área que não é a minha especialidade. Então ele direciona, eu quero que você faça o Game Ready a cada 2 horas, sessões de 20, 25 minutos. Eu quero, o Gabriel tem um outro aparelhinho de eletroestimulação, quero que você faça, mas intervenções da fisioterapia e todo o tratamento de reabilitação acontece dentro do CT. Eu faço reunião com o psicólogo e o psicólogo me diz, acho que nesse momento é interessante a gente falar sobre isso, sobre aspectos, né? Quais são as oportunidades dentro do cenário da lesão com o Gabriel. E eu faço reuniões com o preparador físico para a gente direcionar, ok, o Gabriel não pode fazer isso, mas ele pode fazer isso. Então vamos investir no trabalho de pilates, no trabalho de respiração e nos trabalhos de membro superior. Então nisso a gente fecha esse ciclo. Eu falei com o nutricionista, ajustei a nutrição para o processo, a psicologia para o processo, a preparação física para o processo. Bom, vamos lá. Esse é um tema que tem sido muito discutido e eu respondi algumas entrevistas aí quando as equipes estavam voltando a jogar. E quando eu respondi, eu falo, não sei o que vai acontecer. Nunca ninguém passou por isso. Será que vai aumentar? Será que não vai aumentar? Aí, Daniel, eu vi que você colocou aquela reportagem do Globo.com. Você sabe que quando saiu aquela reportagem, eu e o Guilherme, nós fomos atrás aqui para ver o que aconteceu. Naquela época, o campeonato alemão, ele começou domingo, quarta e domingo, se eu não me engano, né? Daqueles 8 jogadores que saíram por supostas lesões, dos 8, 6 jogaram na quarta-feira. Né? Aquilo foi um estudante de medicina que gosta muito de futebol, ele tem um blog e ele, por relatórios de imprensa ou escalações, ele vê que o atleta saiu mancando, né? Ou o atleta saiu no intervalo. Então, ele sugeriu que o atleta tinha tido lesão. Então, das 8 viraram 6, viraram 2. Né? Então, olha os cuidados que nós temos que ter. Só mais uma informação, só para ver como você não pode engolir o que sai escrito em reportagens assim por diante. Você tem que tentar discernir um pouco. O Dr. Rodrigo vai ser entrevistado por uma matéria e ele pediu nosso auxílio para saber se aumentou o número de lesões ou não. Ele falou, aqui no Atlético aumentou no início e parou. Hoje eu tenho pouquíssimas lesões. E aí o Guilherme fez um levantamento. Eu vou só pegar aqui para vocês entenderem. Né? Quando olhamos a comparação do mês de agosto dos anos anteriores, vamos observar que 2019 é um ponto fora da curva. Ou seja, tivemos poucas lesões em agosto quando comparada a 2020. 2020, 86, 18, 95, 17, 82, 16, 75. Praticamente a mesma coisa. É que 19 tiveram só 58 lesões em agosto. Outro fator a ser levado em consideração. Quando se iniciou pós-parada da pandemia, você acabou juntando várias competições ao mesmo tempo. O calendário ficou congestionado. Existe um trabalho clássico do Christopher Carlins, eu não sei se foi 2005 ou 2006, que ele compara quando você joga domingo, quarta e domingo a domingo. O índice de lesões aumenta 5,6 vezes quando você joga domingo, quarta, domingo. É o calendário congestionado que faz com que se aumente as lesões. Agora, o Daniel pode falar mais para a gente a respeito da volta aos treinos com bola. O que aconteceu com os atletas, Daniel? Você tem mais experiência do que eu para isso. Primeiro que nunca os atletas ficaram tanto tempo sem treinar especificamente futebol, né? Foram quase 4 meses. E as questões não são só de ordem física, são questões também espaço-temporais, são questões técnicas, são questões proprioceptivas. Então, muitas das vezes a gente vai ter também um aumento do trauma, porque o atleta ele perdeu o time, ele vai chegar um pouco mais atrasado, então vai ter um pouco mais de contato, vai ter um pouco mais de choque. Nós e alguns clubes fizeram um treinamento virtual com o intuito de minimizar aí a perda de condicionamento. E a gente surpreendeu na volta, com as avaliações realizadas, que os atletas aumentaram ou mantiveram os níveis de força, até pela situação
da compensação, né, dela inatividade, a gente sabe da concorrência do treino do jogo de futebol nas questões mais estruturais, musculares, e também melhorar as questões de composição corporal, aumentaram a massa magra, né, e que a gente tem percebido agora com acúmulo de jogos, com questionamento de jogos, que esses atletas têm feito um catabolismo, alguns têm perdido essa massa magra natural, não conseguem treinar força, não tem esse processo de compensação, e também tem o efeito concorrente da atividade de futebol, né? Quem sabe que o futebol ela é predominantemente aeróbia e determinantemente anaeróbia, então há um estresse muito grande, não só metabólico, mas também estrutural do atleta. O que a gente tem percebido na prática, uma situação que vale ressaltar, o jogo que a gente mais percorreu distâncias e distância de alta intensidade na temporada foi o primeiro jogo do regresso pós-quarentena, foi justamente contra o Corinthians. A gente conseguiu percorrer mais de 110 mil metros da equipe coletivamente. Depois isso caiu. Então, sinal de que aquilo que o Fábio falou, congestionamento de jogos domingo, quarta, domingo, ele vai atrapalhar a recuperação do atleta. Conforme o Lenice falou, a recuperação do atleta é de 48 a 96 horas. E muitas vezes esse espaço mínimo de recuperação, seja ele de parte estrutural, ou metabólica, ou hídrica, ou eletrolítica, ou de neurotransmissor, ela não vai ser totalmente reparada. O que a gente tem percebido na prática, no nosso atual cenário, ainda mais agora com acúmulo de competições nacionais, a gente se fala bastante, preparadores físicos, os fisiologistas, é um aumento, sim, das lesões, né? Todos os clubes estão passando por esse processo, e isso muito se deve, não só pela pré-temporada, 4 semanas, se a gente for analisar para 4 meses de inatividade, ou sem treinamento específico de futebol, é um tempo curto, né? Mas principalmente pelo esse congestionamento dos jogos. E a gente tem déficit já de um jogo no calendário, está devendo um jogo, que é contra o Vasco, e se a gente chegar em todas as competições eliminatórias, a gente terá que fazer uma semana de domingo, terça, quinta, domingo. Então, é uma situação aí que inevitavelmente os atletas, as 5 substituições vieram para ajudar, mas essas questões vieram para realmente interferir diretamente viagens, né, Daniel? na performance. Interromper com viagens, né, longas, muitas vezes, nesse período curto. Muito bom, Orlando. Outra questão, né, que você estava brincando com o André, do ritmo circadiano. No nosso calendário, a gente tem jogos 21h30, tem jogos às 19, 18, 16 e às 11 horas. Né? Então, muitas das vezes a gente joga às 21h30 na quarta-feira e vai jogar às 11 horas no domingo. Então, o atleta, pós-jogo, conforme o Fábio falou, pelas questões hormonais, etc., o atleta não tem sono após a partida. Muitas vezes vão dormir quando está amanhecendo, 5, 6 horas da manhã. E quando você tem um jogo 11 horas, ele tem que acordar às 7. Então, 3 dias após, ele vai estar acordando quando ele dormiu 3 dias antes pós o jogo. Inevitavelmente, o ritmo circadiano fica alterado. Além disso, as questões climáticas. Você joga às 11 horas, com temperatura de 30, com umidade de 90, percepção de calor de mais de 40 graus, sudorese intensa, mesmo com a parada técnica, cai a intensidade do jogo. Aí você vai jogar no sul do país com 15, que nem a gente jogou Libertadores à noite, na altitude, com 4 graus. Então, essas questões climáticas, também a logística. Nosso país tem dimensões continentais, as viagens na América do Sul também tem uma logística dificultada em relação à Europa. Tudo isso vai influenciar na recuperação e no desempenho dos atletas. Não, excelente. As respostas de vocês são verdadeiras aulas, né, individuais aqui, que a gente está tendo a oportunidade de compartilhar com a audiência. Então, agradecer a vocês. Tem um tempinho aqui para a gente fazer mais uma pergunta, e ela é uma pergunta que eu acho bastante interessante, é do Vinícius Freitas, né? E, de novo, ela é endereçada para o Daniel, mas eu acho que ela é interessante porque, claro que o Fábio poderia dar a visão da seleção, porque essa comunicação é fundamental, e gostaria que a Lenice também comentasse um pouco de como que ela vê esse gap, assim, do que evoluiu entre, né, Lenice, o tempo em que tu saiu do futebol até agora com essas informações, como que tu percebe essas mudanças, né? A pergunta é, como coordenador científico de um dos maiores clubes do Brasil, quais são os desafios para que se construa uma linguagem comum entre os departamentos?
Acho que ele é palmeirense, hein, Daniel? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender os problemas que os jogadores e os treinadores vivem, né? Porque se a gente não entende o problema que o treinador vive, e o treinador, muitas das vezes, ele vai tomar a decisão pautada na experiência pregressa, na subjetividade, naquilo que ele vê o jogo, entendeu? O treinador, normalmente, é como esses olheiros do futebol, que vê o cara batendo na bola uma vez, esse daí vai dar jogador. E o cara, daqui a 10 anos, o cara se torna um astro internacional. Pô, os caras têm uma sensibilidade, têm um olho, que por mais que a gente estude, a gente não vai conseguir pegar isso daí. Então, o treinador tem essa situação. Isso, esse caráter empírico, intuitivo, faz parte também de um processo metodológico. Então, primeiramente, entender e respeitar essas situações na tomada de decisão. E segundo, ter uma terminologia voltada para o futebol. Como a gente pode intervir, porque não adianta você ter dado, né? Muitas vezes a gente tem dado, tem número, que não gera avaliação. Quando você tem avaliação, essa avaliação não gera informação. Quando tem essa informação, muitas das vezes você não tem um processo de divulgação dessa informação para gerar conhecimento, para se transformar em saber dentro do campo. O saber dentro do campo, você tem que respeitar e entender, muitas das vezes, o problema. Como é que essa equipe está atuando? Pô, está atuando em bloco alto, está atuando em bloco baixo, transições, etc. Então, tem que ter alguém que tenha essa leitura para fazer o canal entre o núcleo de saúde e performance, juntamente com a comissão técnica, que são questões mais específicas. Posso, então? Pode. Se eu for, né, até acho que eu posso extrapolar, né, não só da época que eu saí do futebol, do dia a dia do futebol, mas dentro de todo esse processo que eu já percorri, né, o clássico era a gente pensar, né, que antigamente, como um de vocês já citou agora há pouco, tinha o preparador físico, o técnico e um massagista dentro de um clube de futebol, né? Então, assim, isso não é tão distante assim. Se a gente pensar hoje o que o laboratório nos dá de informação, né, começa a ficar muito fácil de entender por que todo esse movimento de agregar profissionais com diferentes técnicas, conhecimentos, seja na fisioterapia, que não tem só uma forma de trabalhar, na nutrição, que não tem um cardápio único para todo mundo, essa questão da individualização do trabalho, ela vem exatamente porque a ciência está nos mostrando que a gente não pode dar o mesmo treino para todos, a gente não pode dar o mesmo nutriente ou o mesmo suplemento. O cardápio até pode ser igual, falando da minha área, né? Eu posso ter um cardápio que eu tenho arroz, feijão, peixe, ok, mas talvez as proporções sejam diferentes e talvez nem todos possam se manter só naquele cardápio, eles precisem de um complemento. Se cada área conseguir, né? E é óbvio que para isso a gente tem que ter um apoio de quem coordena todo esse trabalho, não só como tu, Daniel, que é um profissional da área, mas das pessoas que estão acima de ti, né? Que tem que dar o aval, que tem que usar a caneta, como a gente diz, né? Seja para fazer um exame, seja para liberar o custo de um suplemento, de uma outra forma de avaliação. No momento em que os técnicos, né, nós, profissionais da área técnica, que temos as informações, temos o aval para implementar o nosso trabalho, aí é que a gente vê a mudança desse comportamento nos últimos anos do futebol. E aí, Fábio, eu acho que entra aquilo que tu estava falando, né? O futebol está cada vez sendo diferente. Se tu comparar um jogo de hoje com um jogo de anos atrás, tu tem muito mais necessidade de implementar novas técnicas, né? Novas estratégias para poder chegar nesse nível de treinamento. Bom, então se a equipe inteira não acompanhar esse processo, a gente não vai ter evolução no futebol, né? Acho que, como em qualquer outro esporte, a própria evolução do futebol nos coloca, né, na obrigação de correr atrás e de poder dar suporte para tudo isso. Sem dúvida. Perfeito. Plenamente, acho que tem dois fatores aí. As comissões técnicas têm crescido. Até muito pouco, eu comecei na década de 80. E o que existia? O que você falou, era um médico, preparador físico, massagista e treinador. O fisioterapeuta atendia praticamente, eu comecei na base do São Paulo, atendia todas as categorias, desde infantil até juniores. E aí foi se agregando, preparador de goleiro. O preparador de goleiro não viajava, aí começou a viajar. Aí veio o fisiologista, aí veio a nutricionista,
Aí veio o analista de desempenho que chegou agora, de 2010 para cá, né? Então a comissão foi enchendo, não existia o diretor executivo, era só o supervisor. E aí deu-se o nome de diretor executivo e supervisor de logística. Então uma comissão técnica, que eram aproximadamente 8, virou 30, 40, né? E aí, como o Daniel comentou, existe a informação. E se você não tomar cuidado, essa informação se perde. Eu tenho rodado clubes da Europa que têm comissões técnicas tão numerosas ou mais até que no Brasil. A Juventus de Turim tem 6 preparadores físicos e 5 fisioterapeutas. Quer dizer, você imagina aquilo, e com um time que tem gente que fala português, italiano, lógico, alemão, né, croata, e por aí vai. Né? Então, é muito complicado, principalmente na Europa, e tem começado a ficar, não complicado, mas como o Daniel disse, você tem profissionais da Argentina, do Equador, da Colômbia jogando também, como nós tivemos, Lenice, no Internacional, quando eu cheguei, você tinha o Bustos, que era colombiano, você tinha o Bolanhos, que era equatoriano, aí da Alessandro, argentino, né? Me lembro uma época que tinham 4 ou 5 argentinos que faziam a mesa deles. Né? E tudo isso muda, por vezes tem que mudar alguma coisa. E aí vem também o que você comentou, a evolução do esporte. E nós temos que nos atualizar constantemente. O que eu fazia 10 anos atrás, eu não faço hoje. Eu vou mudando, eu vou aperfeiçoando a metodologia de trabalho, junto com o treinador. E quem tem a caneta também tem que assinar lá em cima para o Vespo para investir, né? Alguns passam por isso. Quanto custa um sistema de monitorização de GPS, Daniel? Custa caro. Custa caro. Né? Quanto custa um Smart Coach? Quanto custa um Nordboard? Tudo isso custa caro. Agora, para você se equipar, alguém tem que assinar. Então, vem junto. Você assinar, você se atualizar e você saber passar informação. Uma aula só mais um detalhe para encerrar o meu comentário nisso. Fábio, a gente está falando bem do lado técnico, né? A evolução do nosso trabalho dentro do clube de futebol, como equipe, como direção, mas eu acho que o próprio atleta também percebeu essa evolução. Aquele atleta que de anos atrás ficava achando que não, eu como qualquer coisa, não, eu não preciso disso, tipo, eu sou o cara, eu não preciso do cuidado de ninguém. Hoje ele está vendo que não, que o pessoal está vindo atropelar ele. E ele também tem que levar mais a sério o que ele faz. Né? Porque de tapinha das costas eles não vivem mais, né? É o exemplo que o Daniel deu. Os jogadores voltaram igual ou melhores do que saíram, porque eles tiveram que se cuidar, eles se dedicaram aos treinamentos propostos pelo Daniel, pelo Melo, pelo Magu, que são os preparadores físicos, né? Fizeram protocolos para ganho de força e potência, já que o tempo era grande, né? Então, o Fluminense, que o Marquinhos é o preparador físico, também relatou isso para mim. Pô, Fábio, os caras melhoraram, eu nunca vi isso. Não, melhoraram porque você prescreveu protocolos para ganho de força e potência. Você tinha 2 meses para trabalhar, é que o André acaba fazendo individualmente com o Gabriel. Né? Claro. E o atleta, como você disse, sabe disso. Só queria ressaltar mais uma coisa. Como as informações também aumentaram, porque os equipamentos você acabou adquirindo, você acaba esmiuçando um pouco mais o atleta. Nós temos que tomar muito cuidado de como passar essa informação. Eu assisti uma aula do Chris Burns uma vez, que é esse profissional que trabalhou no Middlesbrough, trabalhou na FA. Ele falou, cuidado, que muita informação pode atrapalhar. Né? Então, nós temos que ter cuidado, como o Daniel disse, como levar essa informação para o treinador. O que eu tenho que levar para ele? Tá? Não adianta eu levar tudo que o GPS te dá. Ele vai se confundir, é lógico. Eu me confundo. Né? A quantidade de informações é absurda. Pô, né? Então, nós temos que levar o que é necessário para ele. E aí cabe a nós, como o Daniel faz, né, como o André faz com o Gabriel, de sintetizar as informações mais importantes para ser levadas a ele para o crescimento desse atleta. Não, foi sensacional. Assim, eu estava pensando aqui nas respostas de vocês de novo, eu fico fazendo analogias com a minha realidade, né? E a gente trabalha muito com esse equilíbrio entre o que é sinal e o que é ruído. Né? E normalmente a gente aplica filtros para conseguir potencializar o sinal, né, e conseguir avaliar uma determinada variável. Eu imagino que o papel de vocês, na verdade, é ser esse filtro, né,
para o treinador e para o jogador também, para tentar otimizar o desempenho e a recuperação e todas as facetas aí da aptidão física relacionada ao futebol. E o futebol me parece esse organismo, né? Não sei se vocês concordam, um organismo que vem evoluindo e vem expandindo e se tornando mais complexo, né? E muitas vezes essa complexidade ainda não existem normas, ainda não existem, né, regulamentação para que a gente possa, né, ter uma, digamos assim, uma recomendação que sirva para tudo, né? Então acho que essa é a beleza da história toda, assim, e confesso que eu aprendi muito aqui na minha posição de mediadora. Para mim é um presente poder participar, porque eu tenho exposição, né, a vocês aí, acaba me dando essa oportunidade de aprender com a prática também, né? Então eu queria, assim, de coração agradecer a todos vocês, são todos aí grandes amigos, né, e é uma alegria muito grande ver vocês, e em nome do Instituto também agradecer o tempo de vocês, né, um agradecimento especial para o André, que está lá na madrugada, né, e continua lá firme, sorrindo para nós, né? Agradecer o Fábio, eu sei que a agenda aí é complicada, Fábio, a gente sabe que as coisas não param, e tu poder parar aí para nos dar essa aula foi algo muito especial para nós e para toda a audiência. Daniel, te conheci hoje, mas assim, impressionado com a qualidade do teu trabalho e com as coisas que tu apresentou aqui, muito legal. Sucesso para ti aí e conte conosco no Instituto, né? A Lenice, puxa, a Lenice foi minha colega de mestrado anos atrás. A Lenice me viu engatinhar no meio acadêmico, né? E agora eu já estou sem cabelo e eu continuo aí com a Lenice firme. Então, assim, uma amiga de longa data, que eu sou até suspeito de falar, mas muito obrigado por enriquecer essa mesa. Eu sabia que tu ia cair como uma luva nessa mesa, porque traz a tua experiência única, não só técnica, mas também com essa coisa do dia a dia, da experiência, da importância da profissional da nutrição dentro da comissão técnica. Então, só antes de dispensar vocês, eu queria fazer dar um recado rápido aqui, que é que na próxima quinta-feira, então, às 19 horas, nós estaremos novamente, né, aqui reunidos, abordando um tema que é chamado de nutrição, exercício e controle de peso. Nós teremos a professora Louise Burke, da Austrália, a professora Andréa Zácaro e o professor Álvaro Reichach de Oliveira palestrando. Serão 3 palestras, né? Nós, como uma das palestrantes é estrangeira, vai ter a opção para a audiência em uma espécie de tecla SAP. Você escolhe a língua que você quer escutar a palestra. E para aqueles que já fizeram o registro, vocês vão receber um e-mail, uma espécie de um e-mail lembrete para a atividade. Não precisa se registrar novamente, tá? Mas convidem os amigos e os conhecidos e pessoas que vocês tenham interesse aí de que participe e se junte a nós aí nessa série de webinars que certamente vai nos diferenciar como profissionais e como pessoas que atuam na prática e no dia a dia de diversas modalidades e de prescrição de exercício, de dieta e tudo relacionado ao esporte. Tá bom? Muito obrigado e um abraço para vocês de novo e nos vemos na próxima quinta-feira, então, às 19 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente.